pessoal! Na aula de hoje nós vamos calcular a derivada da função exponencial. Então, se a gente pegar o limite que define a função derivada, que é esse que está aí, né? Limite quando h vai para zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h, né? Esse é o limite que, por definição, me dá a f' de x, ou seja, a função derivada de x. Se a gente aplicar esse limite para a função que a gente quer, que no caso é, né, a função a elevado a x, essa aqui é a função exponencial, né? Então observe que a base é constante, que é meu a, e o x, que é a variável, né? O expoente, que é a variável. Só lembrando que esse a aí é um número real, positivo, né? Diferente de 1, para não ser função constante. Então, se a gente aplicar esse limite para essa função, o que a gente vai ter? Então, vou ter limite, quando h vai para zero, f de x mais h, tá vendo? Vai ficar aqui o a de x mais h, menos a de x dividido por h. Aí, o que eu fiz aqui? Nesse a elevado a x mais h, né, eu escrevi como a elevado a x vezes a elevado a h, né, propriedade lá da exponencial, você preserva a base, somos expoentes, menos a elevado a x sobre h. Aí, observem que aqui tem duas, né, eu tenho uma subtração e ambas as parcelas têm a elevado a x, então eu coloquei o a elevado a x em evidência. Sobrou a elevado a h menos 1 dividido por h, tá? E limite de um produto, aqui tem um produto, né? É o produto dos limites. Aí vai ficar limite quando h tende a zero de a elevado a x, vezes o limite quando h tende a zero dessa outra parte aqui. Mas observem que a elevado a x não depende de h. Então é como se fosse constante em relação a h, né? Então o limite da constante é a própria constante, que é o que está aqui. Vezes o limite quando h tende a zero de ah menos 1 sobre h. Agora observem que limite que é esse daqui. Observem que esse limite nada mais é do que se eu pegar esse limite que está aqui em cima e calcular ele no zero, né? Façam f' de zero aqui em cima. Vai ficar limite de 0 mais h, no caso a f é a elevado a x. Então, a elevado a 0 mais h é a elevado a h. Menos a elevado a 0, que é 1, dividido por h. Então, isso daqui é exatamente a derivada da função no zero, né, no ponto zero, para a função a elevado a x. Então, até agora, então, se a gente aplicou, né, o limite que define a função derivada para a função a elevado a x, o que a gente tem? Então, até agora a gente tem essa expressão aqui, ó, conseguimos chegar nisso daqui, que a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes f' de zero. É lógico que f' de zero a gente sabe que é um número, né, que é a derivada da função a elevado a x no ponto zero. Mas isso aqui ainda não tá bom, né, porque quem é o f' de zero? Né, para o a elevado a x. Então, a gente vai ver que a gente consegue melhorar isso daqui e encontrar essa constante para eu ter uma fórmula melhor, né, uma formulação melhor aqui para a derivada de a elevado a x. Então, antes da gente chegar nessa constante geral, eu vou aproveitar para falar da definição do e. Lembra, lá na aula de exponencial, eu falei para vocês que não conseguia, naquele momento, ainda definir o e com vocês, né, dizer que, de onde que veio esse número, qual a origem dele, né, porque agora aqui com a derivada que a gente consegue falar disso. Então, para definir o e, eu vou precisar... Vou aqui para outro software, para o GeoGebra. Vamos traçar, para vocês entenderem, né, a definição do e, eu vou traçar o gráfico aqui das funções exponenciais de base A. Tá? Então, aqui estou digitando a elevado a x, e aí... né? Observem que ele traçou o gráfico, aqui o GeoGebra ele traça o gráfico do a elevado a x aqui com a igual a 1, então deu uma constante, mas aqui ele me permitiu, tá vendo, eu criar o que a gente chama de controle deslizante, que aí para cada a que eu estou colocando ali, olha lá, 1,7, 1,8, ele está traçando o gráfico do a elevado a x correspondente. Lembra que se for maior que 1, o comportamento do gráfico é esse daqui, tá vendo? Todas as curvas têm o mesmo tipo, o que vai mudando é essa, né, abertura aí da curva. E se o a for menor que 1, lembra que o comportamento é totalmente diferente, né? Se o a é menor que 1, essa aqui é a curva da exponencial. E para o a maior que 1 é do lado de cá, tá? Então nós vamos estar interessados aqui no caso a maior que 1. Deixa eu fazer uns outros desenhos aqui, que eu estou interessada, vou pegar esse ponto aqui de interseção de qualquer curva, né, a elevado a x, qualquer gráfico de exponencial aí com o eixo y, ela intersecta aqui no ponto 1, né, porque se o x for 0, a elevado a 0 dá 1. E eu quero traçar a reta tangente, o que a gente está interessado para olhar, deixa eu ver quem que é primeiro, primeiro é o ponto, depois a curva. A reta tangente a essa curva da exponencial nesse ponto, tá? Então, deixa eu só colocar essa reta de vermelho para ela ficar bem clara. E aí a pergunta que a gente quer fazer é a seguinte.
Qual deve ser? Tá vendo? Agora vamos mudar, eu vou mudar aqui só para vocês verem o que acontece, né? Então é lógico que se eu mudar exponencial, olha lá, tá mudando a reta tangente. A pergunta é, qual deve ser a base que eu vou considerar, né? Então lembrando que esse gráfico cinza aqui é o gráfico de a elevado a x, onde o a é esse número que está representado aqui, né? Então à medida que eu vou mexendo o a aqui, vai mexendo o gráfico ali e consequentemente a reta tangente, né? Observe o que acontece se a gente faz um a menor que 1. Aí a reta tangente, ó, né, vai ter um ângulo aqui com o eixo x maior do que 90. Né? Então, na verdade, a pergunta que a gente estava interessado é a seguinte: qual deve ser o a que eu tenho que pegar para que essa reta tangente aqui tenha, nesse ponto, né, que é no ponto zero, tenha coeficiente angular exatamente igual a 1? Lembra que o coeficiente angular é, se eu olho para a equação da reta igual a y igual a x mais b, o coeficiente angular é o a. O b a gente sabe que é 1, né? Que é onde essa reta toca o eixo y aqui. Então a equação dessa reta é y igual a x mais 1. Eu quero saber qual que é a base da exponencial, qual que é o azinho aqui que eu tenho que pegar para que o coeficiente angular dessa reta vermelha seja exatamente igual a 1. Ou seja, a equação dessa reta seja x mais 1. Aí o que os matemáticos descobriram é que se eles pegassem o a igual a 2, pega, por exemplo, então essa aqui que eu estou desenhando aqui, ó, vamos ver se eu consigo 2 aqui, isso. Essa aqui é o gráfico da exponencial 2 elevado a x. Aí eles foram lá e calcularam o coeficiente angular dessa reta, que, lembre-se, tem a ver com o ângulo aqui, né? O coeficiente angular não deu 1. Então, eles tiveram que aumentar, eles viram que tinha que aumentar o valor do a. Aí eles pegaram 3, foram lá para o 3, né? O a igual a 3. O coeficiente angular, né, já também não deu 1. O ângulo aqui passou de 45 graus, porque para o coeficiente angular dar 1, lembra que a inclinação da reta é a tangente do ângulo. Então, esse ângulo tem que ser exatamente 45 graus, ou π sobre 4 radianos, né, que é o ângulo cuja tangente é igual a 1. E aí eles viram que 3 passou. Então, eles ficaram procurando, ou seja, eles sabiam que esse número estava entre 2 e 3. Mas que número que era esse? E foi aí que o e foi descoberto. Né? Eles conseguiram provar que não era um número racional, era um número irracional que satisfaz essa propriedade. Então, essa é exatamente a definição do número e. Ou seja, é a base que a gente pega da exponencial, é o número que eu pego aqui para fazer o gráfico a elevado a x, de tal forma que esse gráfico, a hora que eu traço a reta tangente a esse gráfico no ponto 0,1, essa reta tenha coeficiente angular igual a 1. Tá? Então, eu sintetizei isso aqui nos slides, vamos voltar para os slides, qual é a definição do e. Então, tá aqui. Ou seja, tá vendo? Aqui de azul agora é o gráfico da exponencial, eu já peguei o de base e elevado a x, e aí isso faz com que essa reta tangente a esse ponto aqui, né, que é o ponto de coordenada x igual a 0, y igual a 1, essa reta tangente tem o coeficiente angular, lembra que a gente chama de m, né, o coeficiente angular, ela tem o coeficiente angular exatamente igual a 1. Então, nesse caso aqui, essa reta aqui é a reta x mais 1. Né? Só lembrando, a equação de toda e qualquer reta é ax mais b, o b é a interseção com o eixo y, então a gente já sabe que ele é ax mais 1. E o a, como ele é uma reta tangente, a gente sabe que esse a aqui, ele é a derivada da função no ponto, no caso no ponto 0. Então, e a função, né, a função no nosso caso aqui era a elevado a x. Então a questão é, qual é o a que eu tenho que pegar para que esse azão aqui, ou seja, a derivada no ponto 0, seja exatamente 1. Então eles viram que esse azinho, se esse a for o e, que é o número 2,718, né, etc., porque ele não é racional, a gente não consegue escrever esse número, o a era, né, exatamente igual a esse número e, esse racional, ele é o único que faz com que essa derivada no ponto 0 seja igual a 1. Ou seja, esse coeficiente angular dessa reta seja igual a 1. Tá? Então eu coloquei aqui, né, isso resumido pra gente. Então se eu tenho a função a elevado a x, o que a gente concluiu até agora? Se eu olhar para a equação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto 0,1, que era aquilo que eu escrevi ali no slide anterior, essa equação, né, é dessa maneira aqui, tá vendo? Ax mais b, esse aqui é o b, né, o 1 é o b, esse aqui é o a, que é o coeficiente angular, é a derivada no ponto, né, no caso da reta tangente, e se o a for, né, esse aqui, que é o número de Euler, tá vendo? 2,718 e por aí vai, então esse f' de 0 é igual a 1. E aí a equação da reta tangente vira x mais 1. E o que mais que a gente conclui? E aí a definição, né, a conclusão mais importante é que, lembrem-se que a gente já tinha visto isso daqui, ó, que a derivada de a elevado a x, para qualquer a, era a elevado a x vezes o f' de 0.
E a gente acabou de ver agora que se o A for igual a E, o f' de 0 é 1. Então, a derivada de a elevado a x quando o a é e elevado a x vezes 1, que é e elevado a x. Ou seja, olha a importância da função exponencial. Ela é uma função, na verdade, quase a única função que vocês conhecem cuja derivada é ela mesma. A gente chama de a única porque a outra, vocês já conhecem uma função cuja derivada é igual a ela mesma, né? Qual? Vamos ver se vocês se lembram aí. Mas se a gente pegar a função zero, né? Qual que é a derivada de zero? Zero é uma constante, a derivada de toda e qualquer constante é zero, então a derivada de zero é zero. Então, tirando a função nula, que em geral não serve para nada, né? Então, a única função não nula cuja derivada é igual a ela mesma é a exponencial, tá? De base E. Né? As outras, lembra que de qualquer base vai ter o f' de zero aqui, que não vai ser 1. O único que é igual a 1 é o a igual a E. Né? Para os outros casos, a gente vai ver quanto que vale. Tá? Então, tá aí a importância do E. Eu tinha ficado devendo essa definição do E aí para vocês. E aí acaba que, por isso, ela é a base mais utilizada. Mas lembrando que isso não é o mais importante, porque a gente consegue mudar de base facilmente, né? Caso o seu problema necessite de uma outra base aí, tá? Mas aí, culturalmente, a gente acaba usando base E, né, nas nossas exponenciais. Então, mais uma regrinha de derivação, acabamos de ver que se a base for E, então a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. E tá aí uma importância imensa da exponencial, que é a única função não nula que satisfaz isso. Toda outra função, qualquer outra função não nula derivada não é igual a ela mesma. Então, isso aqui está me dizendo que a taxa de variação dessa função, né, taxa de variação tudo com relação a x, é ela mesma. Né? Então, vamos continuar, que a gente, né, nosso objetivo final é chegar na derivada do a elevado a x, para qualquer a. Né? Então, o que mais que a gente tem? Vamos só fazer um exemplo, agora o exemplo aqui é para ajudar a gente a calcular a derivada do a elevado a x, tá? Então, qual é a derivada de e elevado a 3x? Então, aqui a gente já viu que a derivada do e elevado a x é e elevado a x. Acabamos de ver isso. Aí, quem é a derivada do e elevado a 3x? Observem que aí eu vou tentar lá minhas regrinhas de derivação. Isso aqui não é soma, não é produto, não é potência, né? Exponencial, até agora eu só sei essa daqui. Então, nenhuma das outras regras de derivação que a gente já viu, não é quociente, não é produto, nem soma, ajudam aqui. Então, só sobra a regra da cadeia para a gente utilizar. Então, a ideia aqui é você quebrar e elevado a 3x em duas funções, né? Cuja composta vai me dar o e elevado a 3x. E aqui é simples, né? Quais são as funções envolvidas aqui? Então, eu posso quebrar como sendo e elevado a x e a g 3x. Se eu fizer isso, né, e elevado a 3x é f composta com g, porque aqui vai ser e elevado a g de x, e quem faz, né, e elevado a alguém é a f. Então, isso daqui é f de g de x. Então, essa minha função, eu acabei de escrevê-la como uma composta de duas. Então, pela regra da cadeia, basta eu derivar cada uma delas aqui e depois aplicar a fórmula. A derivada de e elevado a x a gente acabou de ver, é ela mesma. A derivada de 3x é 3. Então, vamos lembrar a regra da cadeia aqui. Então, se eu tiver f composta com g', pela regra da cadeia, isso é f' de g vezes g'. Então, o que vai ficar a derivada de e elevado a 3x? Então, f' de g. F' está aqui, e elevado a x. F' de g é e elevado a g. Então, é e elevado a 3x. Só que não acabou. Eu tenho que multiplicar pela derivada da g, vezes 3. Então, tá aqui a derivada de e elevado a 3x. Então, a derivada de e elevado a 3x, né, com relação a x, nossas derivadas, é igual a e elevado a 3x vezes 3, tá? E observem que o 3 aqui, né, tá fazendo um papel irrelevante aqui, né? A gente acabou de mostrar que a derivada de e elevado a kx, se eu troco o 3 aí por qualquer constante, isso daqui é k vezes e elevado a x, né? Se eu escrevo isso daqui como 3e elevado a 3x. Então, troco o 3, desculpa, que faltou o k, né? Troco o 3 por k aí, onde k é qualquer constante, a gente tem essa nova regrinha aqui, que é a regra da cadeia aplicada, né? A função e elevado a kx. Então, vamos aplicar isso. Vocês vão ver agora em qual caso, né? Que eu vou precisar disso. Aí eu coloquei, aí tá o resultado, né? E elevado a 3x, então a derivada é 3e elevado a 3x, né? Que a gente acabou de calcular. E agora eu vou fazer alguns lembretes para a gente poder usar esse exemplo.
Então, o primeiro lembrete é que a exponencial e o logaritmo funcionam, né? O logaritmo é a função inversa da exponencial. Então, uma funciona desfazendo o que a outra faz, né? Então, se eu pego aqui, lembra que ln é o log na base e, né? Então, isso aqui é o log na base e. Então, se eu pego, né? Vou escrever o lado direito ali. Se eu pego ln de A, o que é ln de A? É o log na base e de A. Então, se eu tomei o log na base e, depois exponenciei, então se eu pego e elevado ao log na base e de A. Então, isso aqui eu não fiz nada, isso aqui tem que dar o A. Tá vendo? Eu logaritmei e depois exponenciei. Então, não fiz nada. Tá? Então, isso que está escrito aqui. A é igual a e elevado a ln de A. Então, vamos seguir. Aí, o que eu fiz? Peguei essa expressão, é como se eu tivesse elevado a x os dois lados. Né? Então, elevei a x, já que A é igual a e ln de A, você eleva a x os dois lados. Então, A elevado a x é igual a e elevado a ln de A, tudo elevado a x. Aí eu só multipliquei, ele apagou aqui o que eu escrevi, né? Ele apaga de um para o outro, mas aí eu só multipliquei o x aqui, né? O que é e elevado a ln de A, tudo elevado a x. Então, você preserva a base e multiplica os expoentes. Então, é ln de A vezes x. Aí, só para não parecer que o x está dentro do ln aqui, né? A gente escreve o x lá na frente para não confundir. Então, isso aqui é e elevado a x ln de A, tá? Que é o que está ali na última linha. Aí, agora eu quero derivar. Observem que isso daqui, ó, é como se fosse, o que é ln de A? Né? Ln de A é uma constante, é o log na base e de A. Então, isso aqui é uma constante que eu estou chamando de K. E lembra lá do slide anterior que a gente tinha aqui, ops, aqui eu não escrevo, que a derivada de e elevado a kx, a gente provou lá, era K vezes e elevado a kx. Então, qual que vai ser a derivada de e elevado a ln de A vezes x? Né? Isso vai ser ln de A, tá vendo? Tá fazendo o papel do K, vezes e elevado a kx, ou xk. Né? Então, voltando aí para base A, tá vendo? Então, aqui eu só copiei aqui o ln de A, é elevado, isso daqui, x ln de A, eu escrevi dessa maneira aqui, é elevado a ln de A, tudo elevado a x. O que é elevado a ln de A? É o A, isso daqui é o Azinho. Então, finalmente, olha o que a gente chegou, que a derivada de A elevado a x é o próprio A elevado a x vezes ln de A, né? Que tá ln de A vezes A elevado a x. Olha o f' de zero que a gente estava procurando lá na frente, ó. Essa aqui era a constante que eu estava pesquisando, né? Que faltava para eu encontrar a derivada da função A elevado a x. Que no caso do e, faz o A igual a e. Se eu faço A igual a E, vai dar o quê? E elevado a x, ln de E. Ops, aqui é ln de E. Quanto que é o ln de E? Quanto que é o log na base E de E? 1. Que era o que a gente já sabia. No caso, se a base A for igual a E, o f' de 0 é 1. Né? Lógico que tudo aqui tem que fazer sentido. Então, acabamos de provar que a derivada de A elevado a x é A elevado a x vezes ln de A, vezes essa constante aqui. Ou, né, eu escrevi a constante aqui na frente, ln de A vezes A elevado a x. Tá? Lembrando que ln de A nada mais é do que o log na base E de A. Tá? Então, com isso, a gente demonstra a regrinha da exponencial. E aí, se a base for E, né, fica E elevado a x vezes ln de E, que é 1. Ou seja, derivada de E elevado a x é E elevado a x. Se a base não for E, eu tenho que multiplicar por ln de E. Tá? Vamos fazer alguns exemplos para a gente terminar. Então, aí é bem simples, né? Vou deixar a fórmula aqui para vocês lembrarem. Mas acho que ele apaga de um para o outro, né? Mas acabamos de ver que A elevado a x é A elevado a x vezes ln de A. Então, se o A for 2, qual a derivada de 2 elevado a x? 2 elevado a x é ln de 2. Ou ln de 2 vezes 2 elevado a x. Qual a derivada de 3 elevado a x? 3 elevado a x vezes ln de 3. Ou ln de 3 vezes 3 elevado a x. Né? Aí eu deixei aqui para a gente fazer. Qual a derivada de E elevado a x2? Então, derivada de E elevado a x2. Agora aqui, cuidado, tá vendo? Eu não posso usar a regrinha do E elevado a x. Né? Por quê? Eu sei que E elevado a x, a derivada disso é E elevado a x. Ninguém me disse que a derivada de E elevado a x2 é E elevado a x2. É aquela história da gente aplicar a regra como ela é. Né? O que a gente provou é que a derivada de E elevado a x é E elevado a x. Ah, mas é de E elevado a x2, né? Então, essa daqui, o que é que eu tenho que fazer? Como aí eu tenho que tentar aplicar alguma regra anterior. Né? Observem que não é soma, não é produto, não é quociente, não é potência, né? Potência, a base é x e o expoente que é fixo, que é o contrário.
Então, não dá, tá vendo? Tem uma potência, x ao quadrado, mas a função toda não é x elevado a alguém. Então, isso aqui também não posso aplicar a regrinha da potência. Então, o que eu faço? Regra da cadeia, né? Tento enxergar isso daqui como composta de duas funções. E aqui também não é difícil, né? Quais são as funções envolvidas aqui? E elevado a x e x2. Aí vou deixar vocês observarem que isso daqui, do jeito que eu quebrei ali, nada mais é do que f composta com g, né? Vai ser f de x2, onde a função f é a exponencial de x. Deriva cada uma delas, derivada de e elevado a x é e elevado a x, derivada de x2 é 2x. Então, pela regra da cadeia, aqui já vou fazer direto, quem é a derivada de e elevado a x2? Vai ser f' de g, f' tá aqui, ó, então é elevado a g de x, então f' de g, então essa parte aqui é o f' de g, vezes g', vezes 2x. Então tá aqui a derivada de e elevado a x2. E elevado a x2 vezes 2x, tá? Então aqui é a regra da cadeia, aplicada aí a derivada da exponencial que a gente viu. Tem mais um pra gente finalizar, que é o último ali, ó. Né? Então essa aqui a gente já viu, vou colocar aqui a resposta, é e elevado a x2 vezes 2x aqui embaixo. Agora ele quer a derivada de 3 elevado ao seno de x, linha. Né? Derivada dessa função. Então, o que a gente sabe? Eu sei a derivada de 3 elevado a x. Essa aqui a gente acabou de ver. 3 elevado a x é ln de 3. Mas ela não está elevada a x, ele está elevado a seno de x. Então, o que eu tenho que fazer? Regra da cadeia. 3 elevado a seno de x é a composta de quais funções? Então, é a composta de 3 elevado a x com a função seno de x. Então, isso daqui, do jeito que eu escrevi ali, é f composta com g, né? É 3 elevado a x, só que eu não quero elevado a x, eu quero elevado a seno de x, que é o que eu chamei de g. Então, derivo cada uma delas. A f' de x, a gente acabou de fazer a derivada, tá aqui, 3 elevado a x ln de 3. Derivo a g, derivada de seno é cosseno. E agora, aplico a regra da cadeia. A regra da cadeia me diz que a derivada de f composta com g é f' de g, então f' de x está aqui, f' de g vai ser 3 elevado a g de x vezes ln de 3, tá vendo? No lugar do x aqui da f' de x, que só tem x aqui em cima, eu coloquei a g, vezes, então isso aqui é f' de g, vezes g', vezes cosseno x. Então essa função aqui é a derivada de 3 elevado a seno de x, tá? Então, com isso aqui a gente termina mostrando, né, essa mais uma linha aí para vocês na tabela de derivadas, que é essa daqui, né? Mostramos que a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a, tá? E aí, para completar a nossa tabela aí de derivadas, fica faltando a derivada da função logaritmo e a gente vai ver também as derivadas das funções trigonométricas inversas, ok? Então, fica para as próximas aulas aí. Então, agora também praticar, façam exemplos, né, de derivada e do cálculo de derivada de função exponencial. Agora vocês já têm mais uma função aí para acrescentar na tabela de derivadas, né, no rol de funções aí que vocês já conseguem derivar, ok?